Olá, queridos, bem-vindo ao nosso momento do casamento. Quero ler Filipenses capítulo 3, o verso de número 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós temos, às vezes, muitas receitas e muitos extratos, de casamento feliz, casamento bem-sucedido, casamento perfeito. E eu queria compartilhar com você hoje sobre um casamento perfeito. Paulo está dizendo que na carreira cristã ele ainda não tinha obtido a perfeição. E o que é a perfeição? É tornar-se semelhante a Cristo. Então isso é um processo. Paulo escreve aos Efésios, diz até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo, a medida da estatura de Cristo. Essa estatura a vida de comunhão, de santidade. Então, quando você fala de casamento perfeito, a grande pergunta que nós fazemos é: qual é o nosso conceito de perfeição? Obviamente, a gente não será concluído nessa vida. Nós estamos caminhando até aquele dia que nós seremos perfeitos, totalmente perfeitos. Enquanto estamos nesse mundo, nós carregamos as nossas imperfeições. E eu quero usar um paradoxo aqui para dizer que casamento perfeito começa com a consciência das nossas imperfeições. Parece contraditório, mas é exatamente isso. Nós, na medida que admitimos as nossas imperfeições, nós estamos vivendo um perfeito casamento. Porque o grande problema das relações são as nossas negações. Geralmente o problemático é o outro, o imperfeito é o outro, o errado é o outro. Então, quando você entra numa relação e não admite as suas imperfeições, seu casamento está fadado ao fracasso. Então, admitir as nossas imperfeições é o primeiro passo para você ter um casamento perfeito. E criar esse ambiente, de segurança, porque muitas vezes o cônjuge usa da nossa confissão ou do nosso reconhecimento, dos nossos erros, para se beneficiar e se sentir melhor em cima da nossa fraqueza. É por isso que muitas vezes as pessoas são resistentes para falarem das suas fraquezas, dos seus erros, porque mais cedo ou mais tarde elas têm medo de que o cônjuge vá, de alguma maneira, jogar isso na cara dela. Então, cria esse ambiente de segurança onde as pessoas tenham liberdade para poder admitir as suas imperfeições. Então esse é o primeiro passo para termos um casamento perfeito. O segundo é entender que vida conjugal é um processo, A gente está crescendo, amadurecendo, nos conhecendo. Cada dia eu me surpreendo comigo mesmo. Tenho reações que eu não esperava que tivesse, talvez para o bem ou para o mal, mas eu me surpreendo às vezes com algumas atitudes que eu tenho. Significa que eu não conheço nem a mim mesmo, eu me surpreendo com algumas atitudes. Agora, imagina o cônjuge. Então, nós estamos no processo de conhecer, de entender, de aceitar. Então, um casamento perfeito é esse ambiente onde nós entendemos que vida conjugal é um processo. E o terceiro é onde você se abre completamente para viver a favor do outro. Aquela relação onde não existe egoísmo. O que eu quero é contribuir para o crescimento do meu cônjuge. Muitas vezes, ao invés de você contribuir para o crescimento do seu cônjuge, você está querendo usá-lo para o seu crescimento, em benefício próprio. Então, casamento é relação. Casamento não é a parte, são as partes envolvidas. Então, muitas vezes, nós tentamos salvar a parte na relação. E Deus nunca quer salvar a parte na relação. Deus quer salvar a relação. E a relação envolve as duas pessoas. Há uma diferença muito grande entre contrato e aliança. O casamento é uma aliança, não é um contrato. Contrato é uma maneira de eu me proteger contra o outro. Aliança é uma forma de eu dar segurança para o outro. Então, por isso que casamento não é contrato, é aliança. Então, no casamento, eu estou assumindo um compromisso de dar toda a segurança para minha esposa. Num contrato, eu quero ter a garantia de que ele vai honrar a parte dele. Então, contrato, você faz com qualquer um. Você faz um contrato imobiliário
com pessoas que você nunca viu. Você faz um contrato com uma empresa de prestação de serviço com alguém que você nunca viu, mas aliança não, você tem que fazer com alguém que você conhece. Então, que nós tenhamos esse casamento perfeito, que admite as imperfeições, que entende que o casamento é um processo e que busca o benefício do outro. Pai, te agradecemos pelo casamento, onde nós podemos aprender, crescer, e nos perdoe porque muitas vezes não temos tido aquele casamento que agrada o coração do Senhor. Então transforma, Deus, a nossa vida conjugal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.